E aí, galera, tudo bem? Então, a missão agora é discutir uma redação sobre o tema da violência. Na realidade, é aquele tema tradicional do Enem, aquela pergunta tradicional, como reduzir, como combater caminhos para controlar, diminuir, erradicar a violência no Brasil. Um tema do Enem muito antigo, que nunca se repetiu, tá aí para isso. Num tempo em que o Enem ainda não era essa prova toda de avaliação tão fundamental para a entrada do ensino médio no Brasil. Então, vamos direto para essa redação produzida no meu prática de provas de redação. Bando de gurias talentosas. Essa redação ficaria entre 980 e 960. Os gurias sempre pegam no meu pé, porque sai um perfeito ali, mas a pessoa não tirou 1000, né? Porque para tirar 1000 no Enem, além de perfeito, a pessoa tem que ter muita sorte de dois concordarem que ela tiraria 1000. E essa redação a gente vai ver muito poucos erros e muitos acertos. Muitos acertos na organização, no repertório, na clareza, na argumentação e um ou dois detalhes que a gente poderia condenar, talvez em alguns aspectos de vocabulário lá na intervenção. Mas até lá tu vai te esquecer disso, então vou deixar para comentar lá. Então a pergunta é essa, né? Como reduzir, como controlar a violência no Brasil? Pergunta era um pouco mais sofisticada até, que era sobre como controlar o jogo da violência. Porque ela menciona a violência da criminalidade, mas também menciona a violência do cidadão comum, aquela violência praticada, que é claro que é crime, né? Mas do âmbito doméstico, ou a do trânsito, ou a que pode virar crime, como nos estádios de futebol no Brasil, e aí por diante. Então, essa relação aqui planejou um círculo vicioso entre a violência da criminalidade, que tem um apelo social, e outras violências que têm um apelo ligado ao comportamental, em que o indivíduo resolve aderir à violência porque desgraçado acha legal, correto? Não, na realidade é cultural, né? Só que não dá para eu dizer apenas isso que é cultural. Essa moça aqui ela vai explicar por que que é cultural. Desculpa a voz aí, né? Então vamos ver. Na introdução ela diz: o filme Cidade de Deus é ambientado no Rio de Janeiro, meados do século XIX, mais pontualmente, né, entre 60 e 90. É um importante retrato da evolução e do papel da violência na vida individual de diferentes cidadãos e seus efeitos na comunidade carioca em questão. Mesmo que se passe há mais de 50 anos, o início é há mais de 50 anos, né? O filme vai se passar bem mais para frente, mas aí é um detalhe, né? O corretor não se melindraria com isso aí. A obra cinematográfica expressa fielmente a realidade social brasileira, pautada por relações interpessoais violentas em que a população atual está inserida, sendo então um artifício cultural que reitera a permanência e as consequências negativas da violência do Brasil. Dessa forma, é essencial e urgente buscar maneiras de combater esse problema e instaurar a segurança universal no Brasil. Segurança para todos, ela quer dizer, né? A universal não curti muito ali, são aqueles detalhes, mas o corretor vai dar uma estadinha, vou corrigir ou não vou corrigir, não vou dar um crédito para ela. E o Estado de Deus eu acho que é um excelente repertório, né, para essa redação, porque são raros os filmes brasileiros que mostram tanto quanto a violência como o Cidade de Deus mostra, né? E aí, muito dentro daquilo que a redação exigiu, a violência no sentido da criminalidade. A gente está vivendo ali o tráfico de drogas, sobretudo na parte final da Cidade de Deus, que interfere, que influencia na relação dos moradores, mas também outros padrões de violência que são motivados a partir dali, né? Violência doméstica, violência contra a mulher, violência sexual e por diante. Então, a Cidade de Deus está muito bem representado nessa redação aí. É um filme que recentemente eu vi numa cadeira de um mestrado que eu estou fazendo aí. Excelente, porque passados 20 anos, revi, né? Revi o filme. O filme continua completamente atual, né? Difícil tu mexer em alguma coisa da Cidade de Deus. Então, tá valendo. Ela vai dizer, a priori, tipo, a prioridade é discutir que a violência na sociedade brasileira é fruto da ineficácia do Estado no seu combate. Difícil eu negar, né? Vamos ver os dados que ela vai colocar aqui, que são baseados na aula que a gente fez, em que eu usei vídeo, que logo logo vai para o canal aqui, com dados do Atlas da Violência, material que o IPEA, Instituto de Pesquisas Estratégicas ou Econômicas Aplicadas, faz, que é um órgão de inteligência do governo que mapeia o impacto da violência, entre várias outras situações, no Brasil. Tá? Então ele diz que a violência é fruto da eficiência do Estado. De acordo com os dados do IBGE, cerca de 40 mil assassinatos são registrados anualmente no Brasil, sendo que apenas 40% do total tem, na melhor das hipóteses, a resolução.
Então, ela apela aqui para o fator chamado impunidade. Se nós achamos, pessoal, que que os crimes do Brasil são impunes, imagina os crimes que são cometidos nessa escala. O assassinato é um crime quase impune no Brasil. Então o argumento dela é pesadão, tá valendo a FUA. Esse cenário traduz diretamente ao setor civil, ao setor do cidadão, ela quer dizer, né? Civil é mais oposto ao militar, mas dá para dizer sociedade civil nesse sentido de cidadão. A impunidade, tá? E a palavra-chave, obrigatória, para esse rumo de argumentação que ela formou, fornecida por órgãos públicos pelos crimes de violência cometidos, além de representar a insuficiência da ação policial na sua resolução, agregando então a concepção da violência, uma interpretação de possibilidade ah, com punições atrofiadas. Dessa forma, atos violentos são glorificados, ou melhor, são proliferados de forma que se tornam estruturais no país, acompanhando assim o dia a dia de toda a população, que progressivamente se torna mais suscetível a ser vítima de atos violentos. Tem um círculo vicioso interessante aqui, né? Em que tu está acostumado, tu naturaliza a violência, como tu naturaliza o assassinato, então tu não reage à violência até o ponto em que tu é atingido por ela. Legal esse comentário aqui, né? Talvez tenha faltado um pouco de exemplos dessa violência, né? Mas acho que ela vai mencionar mais no D2. Mas só o exemplo do assassinato eu acho que é bastante impactante. Nós discutimos isso nessa aula. Entre os N problemas de violência no Brasil, por que que o assassinato ele é tão forte? Ele é irreversível, porque ele é violentíssimo. 75% dos assassinatos no Brasil são cometidos com arma de fogo e ele tem um baixo nível de resolução. É isso que motiva outras violências. É aquela coisa que o cidadão aproveitador vai pensar, né? Se não pegam nem o assassino, vão pegar o ladrão, vão pegar o agressor de mulher, vão pegar o agressor da torcida organizada do time de futebol. Não, né? Aí é que o cara se passa, correto? É claro que esses dados todos não estão aí, mas eles são dados bastante implícitos na sociedade brasileira. Ah, então está valendo o argumento, mesmo que ela não diga isso diretamente, está valendo como impacto. Aí depois ele vai dizer a posteriori, em segundo lugar, né? Acho que faltou uma frase aqui. Não, não, fomos até o fim, né? A posteriori, comportamentos violentos ao adquirirem caráter recorrente são naturalizados pela sociedade brasileira. A palavra-chave nessas versões do Enem, né? A estruturalidade da violência é garantida pela sua naturalização. Gostou dessa frase aí? Vou repetir, né? A estruturalidade da violência, a permanência, é garantida pela sua naturalização. A gente vai lidando com ela, a gente não faz nada contra ela, entendeu? Então ela continua, correto? Não é uma coisa que está no ar, né? É o fruto da omissão do cidadão e do Estado em coibir essas ações, mostrada pela impunidade, correto? Que faz com que a violência permaneça. Se torna mais suscetível a ser vítima de atos violentos inevitáveis, se considera. Tá, perdi a frase, perdão. É na linha 16. No livro Código de Despejo, Carlos Jesus, por exemplo, a autora já habituada com atos de violência, sequer demonstra surpresa ou choque ao relatar uma situação de agressão física entre dois indivíduos ao lado da sua própria casa. Essa naturalização, como tu também faria, né? Se pegar dois indivíduos brigando. Tá louco, não é nem louco de apartar, né? Seja no trânsito, seja no estádio de futebol, seja talvez até na tua própria escola, né? E o exemplo do Código de Despejo retoma a situação lá do Cidade de Deus, né? É um ambiente periférico, é a favela, onde, junto com o crime, a violência do crime, indivíduos também vão ser, outros crimes também vão ser naturalizados. Ah, então, o cenário contribui para a ausência de um pensamento coletivo de urgência na atenuação da violência no Brasil. Não existe essa situação, né? Afastando a solução dessa problemática ao traduzir ao Estado, com a falta de pressionamento das autoridades competentes, a dispensabilidade de desenvolver leis eficazes que minimizem comportamentos violentos no Brasil, possibilitando, então, a conservação de legislações vigentes ou que, de forma indireta, promovam tal contexto de barbárie, né? Quer dizer, o governo efetivamente não faz, está naturalizado, não tem por que fazer, correto? É claro que a gente podia analisar outras coisas aqui, né? O quanto talvez o governo também ganhe com isso, com o fato de a gente ter essa situação de pânico constante e de tu ter um discurso que também é um círculo vicioso de que tem que reagir com mais violência, a polícia tem que ser mais violenta, o
o cara tem que ir para o presídio, sofrer no presídio, que é tudo aquilo que nós já conhecemos, que nós sabemos que não funciona. Tem que ter polícia, tem que ter repressão, tem que ter presídio, mas não da forma que está acontecendo agora, porque parece que não está resolvendo. Dessa forma, perpetua-se um círculo vicioso que a violência surge da ineficiência estatal, que, por sua vez, é fruto da sua ambientação do país, da sua naturalização do país. É difícil saber quem é que veio primeiro, né? Se o governo omisso ou se o próprio cidadão, que permite que essa violência ela ocorra. O fato é que os dois meio que trabalham em conjunto, né? O governo sem se omitir, o cidadão, uma boa parte deles se aproveitando para fazer a violência doméstica, para fazer a violência da torcida organizada, para fazer a violência no trânsito e por diante. Correto que não é bom para ninguém. Não é um ganha-ganha, é um perde-perde. Mas é o hábito. Essa é a cultura. Quando nós falamos que isso é cultural, é isso que é o cultural. O brasileiro está habituado a se valer a violência, a oprimir outros pela sua violência, em todos os contextos que nós mencionamos, e prefere que a situação não mude, né? Tá, então, portanto, a violência na sociedade brasileira deve ser combatida, correto? Para isso, o governo federal deve, principalmente instigado pela população civil, tipo, a população tem que votar em pessoas que queiram mudar isso, né? Desenvolver diferentes maneiras de atenuar o contexto da violência na sociedade por meio de legislações eficazes e abrangentes, de forma que resguarde todas as camadas sociais e regiões do país. Por meio de legislações eficazes e abrangentes, eu talvez teria uma vontadezinha de descontato, entendeu? Porque podia ser um pouquinho melhor esse meio aí. Mas o resto, a finalidade, a ação e agora o agente antes estão perfeitos, né? O objetivo de tudo é que se ponha um fim nessa problemática. Cara, o objetivo é terminar. Quando for preconceito ou crime, tem que terminar. Não tem uma outra possibilidade, não? Somente assim o Brasil verá, de fato, os dizeres de paz e harmonia civilizatórias pronunciados ou preconizados pela Carta Magna. O interessante desse texto, que no geral talvez a gente tenha lá algumas discordâncias sobre o seu valor, a sua qualidade, a sua complexidade, é que ela fez um círculo vicioso bem interessante, em que o governo é coparticipante e aí vou explicitar um pouco mais coisas que estão implícitas ali, com perdão da redundância, que é assim, ó, existe um círculo vicioso na sociedade brasileira, em que o governo, por demagogia, vendo que o cidadão, a população tem um estado de natureza, um estado de na violência meio que naturalizado, em que o cidadão prefere, determinados cidadãos ou camadas prefere agir com violência, é com esse setor, o setor violento, que o governo dialoga. Então, tu faz leis que são ineficazes, ou tu não faz leis, ou tu não fiscaliza as leis, para que esse comportamento natural permaneça. E aí tu ganhe eleitoralmente, correto? É isso que a gente chama de demagogia. Tu oferece o que o povo quer, mesmo que não seja bom para ele, contando que o cidadão aproveitador, não cidadão, correto? Vai votar em ti. Beleza? Muito esperta essa argumentação. A redação merece ali entre 940, 960, 980. O corretor acabou se empolgando dentro de 980, mas vale muito, sobretudo, o raciocínio dessa redação. Tchê, curtiste? Me responde aí se tu gostou, se não gostou. E na dúvida me chama. Aí valeu.